Módulo 19, Enem 2020. Proposta de redação. A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redige um texto dissertativo argumentativo, tem que ter posicionamento em modalidade de escrita formal da língua portuguesa sobre o tema o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Opa! Muito bom! Parou já? Parou aí? Para aí, segura. Muito bem, chegou aqui, já sublinhou aqui e disse... O que eu faço? Transforma em pergunta. Existe um estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira? Esta é a pergunta. Não é um tema muito simples, mas é um tema que todo mundo que tem alguém na família com algum tipo de problema de ordem mental, seja bipolarismo, esquizofrenia, ou até mesmo depressão, alguma coisa que o valha, é uma situação em que a gente sabe que existe estigma, sim. Se confunde muito algum tipo de problema, de desequilíbrio mental, às vezes momentâneo, com incapacidade produtiva. E são coisas um pouco diferentes. Tema muito atual, muito sério, e vamos ver o que a gente vai conseguir falar sobre ele. Muito bem. Apresentando a proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Selecione, organize, e aí nós já sabemos de toda essa outra parte ali. Muito bem. Textos motivadores. A maior parte das pessoas, quando ouve falar em saúde mental, pensa em doença mental. Pessoas mentalmente saudáveis compreendem que ninguém é perfeito, que todos possuem limites, e que não se pode ser tudo para todos. Elas vivenciam diariamente uma série de emoções, ali tem um C a mais, né? Como alegria, amor, satisfação, tristeza, raiva e frustração. São capazes de enfrentar os desafios e as mudanças da vida cotidiana com equilíbrio e sabem procurar a ajuda quando tem dificuldade de lidar com conflitos, perturbações, traumas ou transições importantes nos diferentes ciclos da vida. A saúde mental de uma pessoa está relacionada à forma como ela reage às exigências da vida e ao modo como harmoniza seus desejos, capacidades, ambições, ideias e emoções. Todas as pessoas podem apresentar sinais de sofrimento psíquico em alguma fase da vida. Então aqui também tem uma quebra de um mito. Quer dizer, o fato de num determinado momento de tua vida, de repente você ter uma depressão em razão de alguma coisa que aconteceu, a perda de um ente querido, o fato de você de repente ser colhido por uma ansiedade, isso faz parte da própria existência humana, mas com certeza por vezes é visto com grande estigma, né? Então isso é muito importante. Eu mesmo já tive depressão em 1995, é difícil, mas graças a Deus consegui superar. E a gente, quem teve depressão uma vez, luta contra isso a vida inteira para não dar zebra. Estou bem, acho que eu estou bem. Vamos lá. Texto 2. Vamos lá, texto 2. A origem da palavra estigma aponta para marcas ou cicatrizes deixadas por feridas. Por extensão, em um período que remonta à Grécia Antiga, passou a designar também as marcas feitas com ferro em brasa em criminosos, escravos e outras pessoas que se desejava separar da sociedade correta e honrada. Ulala! Essa mesma palavra muitas vezes está presente no universo das doenças psiquiátricas. No lugar da marca de ferro, relegamos preconceito. Opa, essa palavra é importante. Muito importante aqui, olha aí, ó. Preconceito, né? Falta de informação e tratamentos precários. Muitas coisas importantes aqui, hein, galera? Tô meio sublinhando errado ali, mas está numa boa. Muito importante isso aqui, ó. A ansiedade, transtorno bipolar e outros transtornos mentais graves. Então, isso aqui realmente é um quadro bastante importante sobre o que ocorre em termos de saúde mental, de problemas que as pessoas podem ter. Muito bem. Achar que a manifestação de um transtorno mental é frescura está relacionado com o ideal de felicidade que não é igual para todo mundo, é verdade, né? Então, às vezes, você está deprimido, qual é a tua? Está deprimido por que não? As pessoas têm sensibilidades e leituras das realidades muito diferentes, e elas precisam ser respeitadas. Muito bem. Está relacionado ao a tentativa de se encaixar nesse modelo cria distância dos sentimentos reais, e quem os demonstra é rotulado.
o que progressivamente dificulta a interação social. É aqui que redes sociais... Opa, olha que coisa interessante. De enorme popularidade mostra uma face cruel. Olha que lance interessante. Desempenhando um papel de validação da vida perfeita e criando um ambiente em que tudo deve ser mostrado em seu melhor ângulo. Olha que interessante, né? Fora dos holofotes da internet, porém, transtornos mentais mostram-se mais presentes do que se imagina. Aqui, por exemplo, vocês que estão antenados, vocês que estão em Facebook, estão em Instagram, estão acompanhando tudo, as redes sociais, cara, isso aqui é simplesmente fantástico, porque exatamente mostra, quer dizer, outro dia, a primeira vez que ele me falou que Facebook causava depressão, eu falei, não, peraí, tá me gozando, mas não é. Você começa a colocar para as pessoas um mundo perfeito, e quem não está naquele mundo perfeito, muitas vezes assim, puxa vida, mas como minha vida é ruim. Achar que manifestações de um transtorno mental é frescura, isso é relacionado a um ideal de felicidade que não é igual para todo mundo. A tentativa de se encaixar nesse modelo cria distância dos sentimentos reais, e quem os demonstra é rotulado, o que progressivamente dificulta a interação social. E é aqui que redes sociais de enorme popularidade mostram uma face cruel. Opa! Isso aqui é muito sério. Olha o que está colocado, olha esse aspecto final aqui, que interessante. Dinópolis mostra uma face cruel, desempenhando um papel de validação da vida perfeita e criando um ambiente em que tudo deve ser mostrado em seu melhor ângulo. Nossa, que coisa forte. Então, veja só, quando me falaram a primeira vez que a internet dava depressão nas pessoas, eu fiquei surpreso. E depois me explicaram que realmente as pessoas começam a ter um ângulo de cotejo ali da vida, porque a vida delas não é igual aquilo que aparece ali, porque as pessoas só colocam situações perfeitas na internet, no Facebook, no Instagram, né? E isso cria realmente uma falsa realidade. Muito bem. E aí está colocado, isso é melhor ângulo, fora dos holofotes da internet, porém, transtornos mentais mostram mais presentes do que se imagina. Com certeza, né? E aí... lembra o que eu falei para vocês? Os gráficos são importantes. Não está muito nítido, mas vamos lá olhar isso aqui. Socorro Brasil. Então o que está colocado ali? Então olha só esses cartazes, eu sempre tenho dito que eles são fundamentais na prova do Enem. Repare, diz assim, Socorro Brasil, isso já é sintomático, ser Socorro Brasil, concordam comigo? Por quê? Por que está pedindo socorro? Então, o que ele diz? Saiba mais sobre um problema de saúde que afeta mais de 1 em cada 20 pessoas. Gente, é muita coisa, não é? É muita coisa. 322 milhões de pessoas vivem com depressão em todo o mundo. Uau, isso aqui é sério. 11,5 milhões de brasileiros têm depressão. É um percentual significativo da população, né? Em torno de, acho que dá 5%, né? Porque se fossem 20 milhões... nós teríamos 10%, um pouco menos. Então, é em torno daqui de 5%, é muita coisa. Hoje, a depressão é a doença mais incapacitante do mundo. Depressão é a segunda causa de afastamento do trabalho. Então, o que eu digo a vocês, esses cartazes que aparecem sempre nas provas do Enem, eles são importantes instrumentos dialogal, porque eles concitam o candidato a discutir questões sérias. Ora, se você tem um percentual tão expressivo da população com depressão, isso precisa ser encarado, e encarado sem estigma, encarado sem preconceito. Então você tem todo um ambiente de debate aqui que é fantástico. Então, fechando o nosso curso, fechando o Redação Nota Máxima do Enem, eu quero dizer a vocês que vocês estão preparados para a prova do Enem de 2021 e das que vierem pela frente, 2022. A gente sempre vai atualizar a cada ano os nossos modos para que vocês se mantenham em perfeita sintonia com as demandas das competências do Enem. Quero que vocês tenham sucesso absoluto. E, claro, se quiserem comprar módulos de correção, comprem, porque é uma maneira de consolidar a teoria na prática. Sempre lembrem disso. O Enem é um exercício de escrita a partir de um exercício de leitura. É preciso transformar o tema em pergunta, é preciso ver que outras perguntas existem nos motivadores e, a partir desse processo dialético, montar um bom projeto de texto, sem esquema, sem modelo pronto, e produzir uma redação como respostas a essas indagações que surgem do tema e dos textos motivadores,
com uma boa proposta de intervenção. Um grande abraço, um prazerzaço estar com vocês nesse curso. Espero que vocês estejam aproveitando ao máximo e que vocês tenham mudado a sua maneira de ver a redação do Enem, que vocês tenham um novo mindset e que vocês possam sempre pensar em texto como um exercício de escrita a partir de um exercício de leitura. Texto, responde e pergunta. O importante é compartilhar conhecimento. Grande abraço!